pessoal, tudo bem? Espero que esteja bem com vocês, por aqui tá tudo ótimo. Hoje nós vamos para a nossa 9ª aula. Estamos finalizando a mandala, finalizando os 5 elementos e hoje a gente vai falar um pouco sobre o elemento metal, tá certo? Bom, vamos revisar um pouquinho o que a gente aprendeu sobre o ciclo de geração e o ciclo de controle. O metal, ele é filho de terra e mãe do elemento água, né? Já no ciclo de controle, metal é controlado pelo fogo e controla o elemento madeira, certo? Então, é neto de fogo e avô de madeira, tá certo? O que o metal tem de característica, né? Assim, então, pensar no metal, ele pode ser moldado, a gente consegue moldar, consegue deixar ele bem enrijecido, porém maleável ao mesmo tempo, tá? E ele faz esse movimento de contração, tá? Então, lembra dos movimentos todos, né? Da madeira, a expansão, a gente falou do fogo, que é a subida, né? A terra, que é aquela questão da transformação, da mais estabilidade, né? Aquela região central ali. E o metal é um movimento contrário à madeira, que é um movimento de contrair, tá certo? Em relação aos órgãos, ao Zhang-Fu relacionados a esse elemento, nós temos, quanto ao órgão Yin, né? O Zhang, o pulmão, tá? Que a gente vai ver que o pulmão, né, lá quando a gente chegar, já estamos chegando nas aulas de Zhang-Fu, a gente estudar melhor, né, sobre o órgão pulmão, a gente vai ver que das principais características dele é governar o Qi, né, e a respiração, e ser responsável pelo Wei Qi. Vocês lembram do Wei Qi? Né, que é aquele Qi defensivo, né, que está sob aqui a pele, os músculos, lembra? E o órgão Yang, que a gente também chama de víscera, né, é o intestino grosso. Dentre as principais características do intestino grosso, né, tá de receber o alimento do intestino delgado e fazer a excreção dele, em fezes e urina, tá certo? Então, Zhang-Fu do elemento metal, pulmão e intestino grosso. Bom, então a gente tem aquelas questões, né? Vamos relacionar um pouquinho o equilíbrio, né? O equilíbrio e desequilíbrio ali da mandala com o Zhang-Fu, tá? Então, os pulmões, elemento metal, são mãe, né, do rim, que é da água. A gente vai aprender ali na próxima aula, na próxima semana com a Carmen, que o rim é um dos órgãos do elemento água, tá? Então, quando a mandala está em equilíbrio, os elementos estão em equilíbrio, o Qi do pulmão desce para encontrar o Qi do rim, né? Que é essa relação de equilíbrio entre mãe e filho, entre metal e água, tá? Outra coisa que também relaciona os dois é que os pulmões enviam fluidos para os rins, tá bom? Então, mostrando para vocês, né, que quando a mandala está em equilíbrio, quando os órgãos estão em equilíbrio, né, essa fluidez acontece, né, tudo funciona normalmente no nosso corpo, tá? Ao passo que, quando a gente tem um desequilíbrio, o que a gente pode ter de sintoma, né, o que a gente pode acontecer em relação ao Zhang-Fu? Os pulmões, metal, controlam quem? Metal controla madeira, lembra? Fígado, né? Que a gente já aprendeu, fígado e vesícula biliar. Bom, quando tem uma deficiência dos pulmões, ou seja, uma deficiência do elemento metal, isso faz com que ele não consiga controlar o elemento madeira. Então, o yang do fígado, né, sobe demais, ou então acontece a estagnação do Qi do fígado. A gente vai ver direitinho essas coisas quando a gente estudar Zhang-Fu, tá bom? Mas não funciona direito, né, o elemento madeira também, tá bom? Bom, em relação à estação do ano, qual é a estação do ano do elemento metal? É o outono, né, que é o Yin menor. Então, vocês lembram quando a gente falou da madeira, que era o Yang menor, o elemento fogo, que é o verão, é o Yang maior, certo? Passamos
pela terra, e aí chegamos então ao outono, terra, lembra que está entre as estações, e também aquela questão do alto verão, né, que a Carmen falou na semana passada. E chegamos então ao outono, que é o Im menor, tá? E ele se caracteriza pela colheita, então é o momento que a gente está reunindo todo para armazenar ali para o inverno. Eu peguei uma frase aqui bem interessante que eu vou ler para vocês, que acho que simboliza, né, essa mudança das estações aí em relação ao outono. Quando o verão passa para o outono, a energia da Terra transforma-se em metal. Energia da Terra por conta do alto verão, lembra? Durante a fase metal, a energia começa novamente a condensar-se, a contrair-se e volta-se para dentro para acumular e armazenar para o inverno. Nesta fase, libertamos tudo o que está gasto, como as folhas das árvores que caem para poupar a essência. Se nesta fase não houver bastante energia para contrair, não haverá força suficiente para passar o inverno e o próximo ciclo, que se inicia lá na madeira, na primavera, será fraco. Então, é uma época que a gente contrai, quer dizer, colhe, né? Vai guardando tudo para que a gente passe o inverno, que é uma época de armazenamento, certo? Então, acho que é bem legal, porque aí a gente consegue visualizar também até quando esse ciclo termina e a relação que ele tem com o próximo ciclo, que vai se iniciar lá na madeira, que vai se iniciar lá na primavera. Legal, né? Bom, o fator climático relacionado ao elemento metal é a secura, que é realmente o fator climático que a gente tem no outono, né? Que é aquele ar bem seco, que tem muita gente que fica incomodada ali, né? Às vezes até sangra o nariz, bem comum acontecer. E é justamente que pessoas com grande sensibilidade à secura, elas podem apresentar o desequilíbrio no elemento metal, né? E no seu Zangfu. Então, pulmão, né, sofre muito, essa parte respiratória sofre muito com a secura, né, e está relacionado ao órgão, né. Qual que é o sabor do elemento metal? Vocês lembram? A gente aprendeu lá na madeira, que é que controla, né, assim, é o picante. Então, lembra que a gente falou que o picante ajuda a controlar a madeira? Que é porque o picante é do metal, que controla a madeira, né. O sabor picante, ele é usado muito para expelir os fatores patogênicos, que, né, condiz com a função que o pulmão tem. Lembra que é o principal responsável pelo Wei Qi, pelo Qi defensivo, né, que é quem protege o corpo contra fatores patogênicos externos, né? Então, o sabor picante, que é aquele que aumenta, né, as características do metal, então, aquele que fortalece o metal, então naturalmente fortalece o pulmão, são aqueles que vão fazer a gente ficar com uma imunidade melhor, tá? Nos proteger mais contra os fatores patogênicos externos. E o grão que representa o elemento metal é o cânhamo. A gente discutiu aqui, foi até engraçado, né, que nós discutimos aqui o que seria o cânhamo, né? Alguém aí sabe? O cânhamo é da mesma família da maconha, é um tipo de cannabis também, que lá na China, né, utiliza-se as folhas para tecidos, para questões de manuais, né. Também era usado né, mais antigamente como alucinógeno, né, mas ele é o representativo do elemento metal, tá? Em relação a exemplos de alimentos considerados picantes, né, a gente tem vários, por exemplo, que são do nosso dia a dia, né? Por exemplo, a canela, o anis estrelado, tá certo? O capim-cidreira, né? O gengibre, tá? Agrião, então vários que a gente consegue identificar ali como sendo do picante mesmo, e que acho que o sabor até remete um pouco a isso. E que legal também porque são alimentos que a gente realmente usa, né? Por exemplo, a canela, o cravo, o gengibre, a gente usa muito em chá quando a gente está com sintomas respiratórios, né? E
justamente ele faz melhorar um pouco mais esse T defensivo aí. Em relação às características comportamentais, bom, a emoção ligada ao elemento metal é a tristeza, né? E aí, naturalmente, o som é o choro, tá? Às vezes a gente consegue identificar até aquela pessoa que tem aquela voz fina, aquela vozinha fraca, meio chorosa, né? Ela pode estar com uma deficiência no elemento metal, né? E por isso está manifestando esse tipo de som, tá bom? E as pessoas que têm mais características do elemento metal, né? Qual que seria a personalidade, né? São pessoas que têm grande facilidade de organização, de solucionar situações, são capazes de aguentar muitos esforços, tá? Lembrando, né, gente, que a gente às vezes tem predominância, né, em certo elemento, mas a gente, como tudo é um equilíbrio, a gente perpassa por todos eles, tá bom? Bom, um desequilíbrio no elemento metal pode trazer sintomas como melancolia, tristeza, nostalgia, né? A gente vai ver que em relação à emoção ele é muito aquela questão do apego, né? Principalmente o apego ao passado, desânimo, dificuldades respiratórias, problemas de pele, que vocês vão ver que o tecido que ele rege é a pele, tá? E diminuição da resistência imunológica, que é aquela entrada dos fatores patogênicos externos, tá bom? A música clássica, que a gente relaciona ao elemento metal, é a música de Chopin, né? Que ela expressa realmente essa melancolia, né? Assim como o outono, esse movimento de interiorizar, de fechamento, né? Que é uma música bem característica de Chopin, tá? E a nota musical é a Ré. O metal é regido pelo planeta Vênus. Então, estamos terminando todos os planetas que são mais próximos aqui da Terra, né? Como vocês puderam, não sei se vocês notaram isso, mas volta um pouquinho lá para trás nas outras aulas, vocês vão notar que são todos esses mais próximos aqui da Terra, tá? Em relação à cor do elemento metal, é a cor branca. Então, vamos relacionar um pouquinho na prática clínica, né? Quando a gente vê aquela pessoa com aquela face esbranquiçada, né? Palidez, isso pode indicar um desequilíbrio do elemento metal, normalmente uma deficiência de Ti do pulmão, tá certo? E lembrar que essa questão da cor, relacionando ali, né, com o humano, né, não necessariamente vai ter uma cor só, né? A gente pode, por exemplo, ter uma face pálida, mas com algum lugarzinho de, por exemplo, muito corado, que seria, né, do elemento fogo, lembra da subida do fogo. Isso pode indicar que é um desequilíbrio, às vezes, desses dois elementos, já que eles estão relacionados, né? Os animais, aí chegamos aqui nos animais. Um animal representado pelo elemento metal são os mamíferos, tá? E aí agora a gente tem uma correçãozinha a fazer. Na semana passada, a gente falou sobre o elemento terra, né? E aí a gente falou que o animal que representa o elemento terra é o humano, lembra? E aí a gente falou do animal doméstico, né? Que a gente falou que era o cão. Vamos fazer essa correção aí, gente. O animal doméstico relacionado ao elemento terra é o boi, tá bom? Então, elemento terra é ser humano e o animal doméstico é o boi. O elemento metal, animal relacionado a ele é o mamífero, e aí sim, animal doméstico é o cão, tá certo? Então, só pra gente fazer essa correçãozinha aí pra vocês, tá bom? E olha, quando vocês assistirem e vocês ficarem em dúvida, ou não concordarem, escreve pra gente, que aí ajuda também a gente a corrigir, a gente rever, e a gente faz essas correções aí pra vocês, tá bom? Bom, pra gente finalizar, outras correspondências que a gente faz.
órgão do sentido, pensando que tem tudo a ver com respiração, né? Com o pulmão, que órgão do sentido vocês acham que representa o elemento metal? Nariz, né? O tecido, como eu falei, é a pele, né? Que tem a ver com o pulmão que rege, né, a pele, e tem a ver com a questão da entrada dos patógenos, né, externos, tá? Que é sob a pele, né, essa região de pele, músculo, é que a gente fala que flui ali o Qi, o Qi defensivo, tá bom? A direção relacionada ao elemento metal é o oeste. E no ciclo cosmológico, que a gente falou mais ali na última aula, né, do papel da Terra no ciclo cosmológico, o número é o 9. Nós vamos ver que no ciclo cosmológico, agora que a gente vai estudar o Zangfu, a gente dá muita importância, na verdade, para o que a Carmen falou, né, na última aula, que seria ali fogo, terra no centro, lembra? E água ali embaixo. Então, fogo ali na região do céu, terra aqui, água, e na região central a terra, né? O elemento madeira e o metal, eles ficam ali coadjuvantes nesse central, que são esses 3 elementos que eu acabei de citar, tá bom? Mas o número é o 9 no ciclo cosmológico, certo? Hoje a aula foi mais rápida, né? A gente tá ficando craque agora, né? Sim. Carmen? Gente, ó, então essas foram as características do elemento metal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Escrevam pra gente, então quando vocês tiverem dúvidas, como eu falei, né, em relação aos animais, não concordar, tiver crítica, sugestão, escrevam pra gente, certo? Nas redes sociais, escrevam no nosso blog, tá bom? A gente tá aqui disponível para vocês. E até a próxima. Próximo, então, elemento água, pra gente finalizar os 5 elementos, tá certo? Tchau, tchau!